Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciana. Como eu já me apresentei aqui, bom, é, eu tenho aqui o canal já há muitos anos. Eu falo sempre sobre espiritualidade e terapias holísticas, porque eu também tenho formação de terapia holística, já exerci presencialmente, atendendo como terapeuta holística, com reiki, com elementoterapia magnética, com florais, aromaterapia. E atualmente atendo às vezes pacientes online, né? No momento só online. E estava eu agora passando por um momento em que eu precisei voltar a estudar os provérbios. Por que voltar? Porque eu já estudei em outros momentos da minha vida. E claro, cada vez que você estuda, você tem novos insights, né? E dessa vez eu decidi estudar os provérbios de uma maneira que eu não tinha feito ainda, que é estudar e ir anotando os insights, os entendimentos que eu tenho. E eu resolvi partilhar isso, porque quando a gente também passa adiante, né? Ensina, explica, né, faz junto com, de alguma forma, a gente está aprendendo, reaprendendo, né? Porque você vai falando, você vai reforçando aquilo. Então, ao compartilhar, eu também aprendo mais. Então, por isso decidi, né, desde de ontem, dia 1º, fazer esse despertar com os provérbios. Porque, como eu falei, Salomão foi um rei dos reis mais importantes que já existiram na Terra, pelo seu conhecimento, sabedoria, pela maneira que ele agia, né? Não digo que ele foi perfeito, a gente sabe que não foi, que ele também teve as falhas e as quedas dele, como eu já expliquei no vídeo de ontem. Porém, ele é um grande arquétipo e uma maneira de modelar Salomão é a gente estudar os provérbios, porque os provérbios é um livro que ele deixou para o filho como um guia, um mapa. Né? O filho que provavelmente ia tomar o lugar dele no trono, e acabou que ficou para a humanidade esse conhecimento. Dos muitos livros de Salomão que provavelmente retiraram da Bíblia, porque ele teve outros livros, e na Bíblia ficou alguns, né, desses livros, mas não ficaram todos. E Provérbios é um dos que ficou, ainda bem, e que serve como manual de vida pra gente. A gente hoje é 2 de fevereiro de 2025 e vamos estudar o capítulo 2 de Provérbios. Bom, em princípio é isso. Vamos começar. Lucros de uma vida sábia. Nos Provérbios 1, vamos dar uma recapitulada, a gente aprendeu a importância de estudar provérbios, né? O que traria para a vida da gente, os princípios da sabedoria, né? E a promessa de que aquele que segue o caminho reto, que buscando a sabedoria, fazendo as coisas corretamente, vai ter a proteção do todo, né? Vai estar seguro. E aqui no 2 ele reforça isso, falando sobre os lucros de uma vida sábia. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu li do 1 ao 5 no capítulo 2, e assim, basicamente ele está aqui falando que se você se esforçar tanto para obter o conhecimento, a sabedoria que vem do alto, veja bem, não é qualquer sabedoria, porque a gente tem a sabedoria mundana, né? Que é essa sabedoria que a gente tem aí disseminada através das mídias sociais, através das novelas, de muitos filmes, do que a sociedade tenta impor para você, porque a sociedade tenta manipular e quando eu falo sociedade, gente, eu tô falando não só da parte política em si, também eles tentam nos manipular para que a gente viva de acordo com aquilo que é benéfico para quem está no controle. Mas também tem a questão daqueles que estão querendo, muitos empresários poderosos que às vezes querem manipular as nossas ideias para a gente criar vícios e hábitos que são benéficos para eles, para sustentar as indústrias deles. E como, por exemplo, a indústria da moda,
né? Eles criaram um padrão de beleza que escraviza as mulheres e que fala que todas as mulheres têm que ser magérrimas, por exemplo. E muitas ficam doentes, anorexas, com problemas de depressão e angústia, porque não se encaixam no quadro que foi criado para, né? E aí acabam adoecendo. Então, gente, a gente tem que entender que tudo isso é manipulação e que a gente tem que sair dessa matrix criada. E muita gente vai falar, você tá falando não tem nada a ver. Gente, é só refletir. Quanta gente tá adoecida no mundo, como esse mundo tá doente por causa de todo esse sistema podre que criaram para manipular a humanidade. Só que as pessoas não querem ver, tá? Tudo isso é sabedoria mundana. Quando a gente começa a se conectar com a parte espiritual, a gente começa a despertar o nosso entendimento, a gente começa a ver que a gente tem que renovar nossa mente todos os dias, a gente não tem que pôr foco naquilo que vem do mundo. Eles tentam nos amedrontar com uma série de coisas. Para eles, quanto mais medo a gente tiver, mais eles conseguem controlar a gente, porque eles criam medo para as pessoas, para eles trazerem uma solução que vai vender, ou que eles vão conseguir nos controlar enquanto governo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, estar atento para isso, despertar a nossa mente, tirar os véus, pedir para Deus nos mostrar, nos dar sabedoria, nos dar o discernimento, nos dar o conhecimento verdadeiro que vem do alto, para que a gente possa lidar. Não é você ficar com medo de tudo, mas é você saber lidar com as coisas de maneira sábia, usando, que nem a internet. A internet, ela é uma faca de dois gumes, literalmente falando. Ela pode ser utilizada para você aprender inúmeras coisas benéficas para a tua vida ou para a destruição da sua vida. É uma ferramenta, como a faca, e o uso que vai ser dado a ela depende do teu nível de consciência e entendimento. Quanto mais consciência, entendimento e sabedoria você vai ter, melhor você vai usar a internet na tua vida. Quanto menos consciência, mais frequência baixa você for, mais destrutivamente você vai usar a internet na sua vida. Tá, gente? Então, é por isso que é tão importante a gente buscar esse conhecimento que vem do alto com tanto empenho quanto a gente busca ganhar dinheiro na vida da gente. Inclusive, quem tem sabedoria e conhecimento consegue prosperar mais no financeiro, consegue prosperar mais nos negócios, consegue prosperar mais no profissional, nas relações, em tudo em geral. Porque se a gente não tem sabedoria, a gente tá sempre metendo os pés pelas mãos. Eu falo por mim mesma, gente, eu não sou nenhuma pessoa sábia, não. Eu tô aprendendo todos os dias com os meus erros, como todo mundo, sabe? E é por isso que eu busco há muito tempo, eu venho buscando autoconhecimento, eu venho buscando aprender sobre espiritualidade. Eu sou, como diz a Jean Fortune, eu sou uma criança pequena tentando soletrar Deus, tá? Então, eu não sei vocês, mas eu sou uma criança pequena tentando soletrar Deus, tentando compreender o todo. Eu sei que talvez eu nunca compreenda ele completamente, mas ele me compreende e ele vai me dando o caminho, né? Para poder ir melhorando como ser humano, e me lapidando e fazendo o meu melhor. Bom, porquanto é o Senhor que concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Ou seja, quem conecta e recebe a sabedoria do alto é aquele que é justo, que é reto, que anda no caminho da retidão. Prestem atenção nisso. E é temente a Deus. Lembra lá do capítulo 7, do versículo 7 no capítulo 1, que fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus? O temer, nesse sentido, é reverenciar. Não é o temer de medo, é o temer de reverência. Aquele que reverece, reconhece, né? E valoriza, respeita a Deus. Né? Tem a ver com reverenciar, um respeitar. Tá? Então, não é o temer de medo. Ninguém precisa ter medo de Deus. Mas precisa ter respeito. Quando que nem o pai da gente, a mãe da gente. Quando a gente respeita... Quando você tem medo... A criança, quando, por exemplo, observa a criança. Quando a criança tem medo, ela não vai fazer na tua frente, mas ela vai fazer quando você não estiver. Muito provavelmente. E o adolescente também. Porém, se ela aprende a ter respeito pelo que você fala pra ela, porque você fala orientando, ensinando e com amor,
ela vai ter respeito, ela não vai ter medo. Então, quando ela for pensar em fazer algo errado, ela vai pensar: mas meu pai não me ensinou dessa forma, minha mãe não me orientou dessa forma. Se eu fizer isso, vai ter tal consequência. Ele vai pensar. Ele vai pensar no que o pai dele falaria para ele, no que a mãe dele falaria para ele, no qual seria, né? Porque ele tem um respeito. Quem tem respeito pensa. Quem não tem medo só é naquele. É que nem os animais. Você chama a atenção do animal, no momento ele te obedece, ele sai e tal. Passou um tempo, ele esquece e volta. A criança, o adolescente funciona igual, né? Nós também não somos diferentes. Se a gente tem respeito por alguém, a gente pensa antes de fazer algo que vai magoar aquele alguém, que vai deixar ele desonrado, que vai deixar ele triste. Entendeu? Isso é a diferença. E isso faz a gente ter um norte para a gente fazer bem as coisas. Então, quem tem reverência ao Senhor, quem tem respeito, vai pensar antes de fazer algo que lhe desagrade. Né? É nesse sentido. Porque cair em tentação, errar, qualquer um de nós pode fazer acontecer a qualquer momento. E se você estiver no erro hoje, se você não estiver no caminho reto hoje, talvez esse momento seja para você refletir sobre isso e ver o que você pode fazer agora para começar a sair do erro, para começar a fazer a coisa certa, para começar a se reerguer, porque existe muita luz gerada quando a gente se levanta, quando a gente toma a decisão de tomar o caminho certo e ir pela vereda da justiça e da retidão, tá, gente? Então, se gera muita luz nisso. Então, não fique envergonhado de ter caído, mas busque força para se levantar. Porque mais vergonhoso que cair é não querer sair de onde está, tá? É não querer admitir que errou e fazer o que é correto, que é se corrigir, é pedir desculpa, é tomar o caminho certo, tá? E não é só pedir desculpa de boca, tem que ser do coração. E o arrependimento, mostrar o arrependimento, é fazer atitudes que tentam reparar o máximo possível a situação. Ou tomar um caminho onde você não cometa mais aquele erro, tá? E se você está num ambiente que te faz errar o tempo todo, sai desse ambiente. Se você convive com pessoas que te faz errar o tempo todo, se afasta dessas pessoas, tá? Porque quem não está no caminho reto não consegue acessar a sabedoria divina, tá? Nesse sentido, a gente tem que estar atento. Ele reserva a plena sabedoria para os justos com o escudo, protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas, das palavras ardilosas. Ou seja, com o tempo você vai praticar tantos princípios, colocá-los em prática, fazer aquilo que o todo vai te intuindo, te orientando, seguir as orientações dos provérbios, que você vai começar a ter prazer em agir dessa forma, em ser correto. E os resultados que você tiver disso tudo também vão te trazer muita alegria ao coração. Procure e chega um momento que esse conhecimento que você adquiriu, essa sabedoria que você adquiriu, que vem do alto, ela vai ser um escudo de proteção para você, porque ela vai te livrar de pessoas ardilosas, de pessoas que enganam, de pessoas que mentem, de pessoas que são injustas, de pessoas que pretendem agir mal com você, né? Então, isso é muito importante, porque a gente começa a ter uma percepção e um entendimento, e isso nos livra do mal. Dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se atreviam em suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactou diante de Deus. Ou seja, essa é uma parte do 16 até mais ou menos o 22, vai estar falando sobre as tentações que às vezes a gente sofre, e isso tanto serve para o homem como para a mulher, daquelas pessoas que vêm com a lábia, né, que vêm com os elogios,
que vem com a sensualidade, com a beleza, para te tirar do caminho certo, né? Para te afastar da sua esposa, para arruinar teu casamento, arruinar tua prosperidade financeira. Preste bastante atenção nisso, porque começou com muito elogiozinho, começou com muita conversinha mole, com muita lábiazinha, preste atenção, não seja ingênuo, sabe? Não seja simples, entenda que ele tem intenções ruins, que estão querendo te laçar de alguma forma e te tirar do caminho, te fazerem esquecer dos teus compromissos com Deus, com a sua família. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Muito homem, muita mulher se perde nesse ponto, tá? Então é aí que a gente tem que estar atento. E o Salomão deixa isso aqui porque ele viveu isso, né? A queda de Salomão, para quem estuda a vida de Salomão, a queda dele foi justamente mulher, tá? Então prestem atenção. Ele se arrependeu depois, mas enquanto ele esteve caído, ele conseguiu esquecer até de Deus e quase ele não volta. Ele ainda conseguiu se arrepender, mas quase ele não consegue retornar ao caminho. Tanto que aqui ele fala, olha, a mulher imoral caminha a passos largos em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem e aprenderás a guardar as veredas dos justos. Aquele que entrar na casa ou desse homem ou dessa mulher de lábia, que se entregar à conversa deles, pode nunca retornar. E pode ter uma morte, que seja espiritual, que seja física, que seja no financeiro, que seja na sua prosperidade, vai ter uma morte, vai ter uma destruição ali. Então, cuidado, tá? Cuidado com esses, com esses parasitas que tentam entrar na nossa vida e destruir, né, a nossa família, a nossa prosperidade, o nosso profissional, porque destrói, gente. Destrói. Quantas famílias não foram destruídas por esse tipo de situação? E se você, homem ou mulher, tá dando em cima ou está se envolvendo com uma pessoa casada, pense muito sobre isso. Pense o quanto você está destruindo a vida do outro, o quanto você está destruindo a sua própria vida. Não tem benefício para nenhuma das partes isso, gente. Tá? A gente não ganha com o sofrimento dos outros. Em algum momento a gente colhe os frutos, tá? E entenda, eu não tô aqui julgando ninguém. Uma coisa é você conhecer alguém que já está separado e você conhecer alguém que ainda está no relacionamento, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Se você não criou a situação, não causou a separação, tudo bem. Foi depois e tal que você conheceu. Mas se você foi o motivo da separação, aí tem que ter bastante cuidado, tá? E na maioria das vezes, meninas, não separam. Ficam te enganando, te enrolando e não separam. Então você tá perdendo tempo precioso da tua vida de deixar o caminho livre para alguém que vai te amar, te respeitar de verdade, tá? Então pensem muito sobre isso. Porquanto os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desraigados os insinceros e desleais. Então aqueles que andar no caminho reto herdarão e habitarão a terra. E aqueles que estão no caminho ímpio terão, né, o devido castigo. Ou seja, tudo que a gente faz, gente, tem consequência. É isso que quer dizer isso. Tudo que você faz tem consequência. Nada fica impune, nada fica escondido. Então a gente tem que pensar antes de agir, tá? O capítulo 2 já terminou. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu tô usando, vou mostrar aqui, tá? Talvez alguma palavra seja diferente da sua Bíblia, mas eu tenho usado essa aqui, ó. A King James atualizada, tá? Essa que eu utilizo, ó. É a versão que a gente encontrou, que a gente acha que é a mais próxima da
tradução original, né? E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando e amanhã tem mais.